Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 11, memória dos mártires Santo André Dung e seus companheiros. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais no céu serão vistos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Nesse texto, Jesus prediz a destruição de Jerusalém e do templo. Então, a cidade de Jerusalém e o templo. Jesus afirma: não ficará pedra sobre pedra. É preciso entender que quando Lucas escreve este evangelho, por volta do ano 80, a cidade santa de Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos. Então, é como se fosse uma releitura dessa predição de Jesus. A pergunta que atravessa os séculos é: quando será o fim? Isto é, a vinda do Filho do Homem. Então, aqui estão relacionados dois temas: o tema da destruição do templo e o tema da vinda de Jesus. O evangelista, ele faz uma ruptura entre essas duas coisas. Ele quer dizer que não é porque o templo foi destruído que o Filho do Homem virá novamente. Quase que respondendo para a comunidade que já esperava a iminente vinda do Senhor, e no entanto parecia tardar. Então eles falam: olha, não é porque aconteceram todas essas coisas que ele vai já exatamente estar chegando a hora da vinda do Filho do Homem, né? Então o tema da vinda é um tema ainda em aberto, o tema da segunda vinda de Jesus. Jesus não define a data da sua segunda vinda, apenas afirma que acontecerá. Então, ele, através do Evangelho, procura nos mostrar que a história segue o seu curso. E no curso da história houve sempre situações complicadas, como guerras e revoluções, terremotos, fome e peste. São flagelos que, infelizmente, são constantes, que marcam a vida da humanidade. E, às vezes, podem aparecer charlatães assustando o povo, relacionando as coisas, todas essas situações pavorosas, com o fim. E o evangelista faz questão de dissociar as duas coisas, né? Vão aparecer charlatães assustando o povo com suas enganadoras previsões. Olha, esse terremoto é porque Jesus está voltando. Olha, essa situação, essa catástrofe é porque Jesus está voltando. Essa guerra, essa pandemia é porque é o fim dos tempos. Jesus avisa: cuidado para não ser desenganados. A palavra é muito contundente: cuidado. Não acredite nessa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, uma resposta muito contundente, né? Para quem acha que a pandemia é sinal de que vai acabar o mundo. Jesus fala: quando vocês ouvirem falar de pestes, de guerras, de revoluções, não significa que será logo o fim. Está aqui, né? Texto da palavra Bíblia: não será logo o fim.
Então, no meio desse turbilhão de tragédias naturais e notícias falsas, né, sempre houveram notícias falsas, né? O Evangelho nos propõe Jesus como o verdadeiro libertador, único mestre, a quem devemos seguir e servir com toda a nossa vida e todo o nosso fervor. Então é necessário perseverar nele, e só assim seremos salvos, independente se coisas pavorosas acontecem ou não. Mesmo diante de todas essas coisas, guerras, catástrofes, pragas, Jesus nos oferece o amparo. Ele é o nosso amparo, ele é a nossa segurança, onde nós podemos nos apoiar em toda e qualquer tempestade. Hoje também nós celebramos Santo André Dung Lac, que é um presbítero e mártir, que junto com seus companheiros foi martirizado. Essa memória litúrgica engloba 117. Então, junto com Santo André, né, tem mais outros 116, liderados pelo padre André Dung Lac, martirizados no Vietnã entre os anos 1830 e 1870. Então foram 40 anos de perseguição e de mortes de tantos e tantos cristãos no Vietnã. Padre André foi pároco e missionário em diversas partes do país. Preso e libertado várias vezes, acabou morrendo decapitado por ordem do governo local, né, lá no Vietnã. Possa o sangue dos mártires gerar por todas as partes novos e fervorosos seguidores de Cristo. Que assim seja. Que nós sejamos esses seguidores fervorosos de Cristo. Venha Espírito Santo nos fazer novos e fervorosos seguidores do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.